Se você tá procurando jogos únicos, diferentes e desconhecidos para curtir no seu PS2, esse vídeo é para você. Porque nesse vídeo eu quero junto com você conhecer alguns jogos desconhecidos do PS2. Jogos que não receberam tanta atenção e acabaram caindo no esquecimento. Alguns realmente por não serem bons, mas outros porque foram injustiçados, então merecem uma segunda chance. Porque muitos deles são jogos incríveis e que provavelmente você nunca conheceu. Então espero que curtam conhecer esses jogos desconhecidos e sem mais enrolação, bora começar! E bora começar falando de um jogo bem peculiar. O game Tulip ou Chulip é um dos jogos mais bizarros e estranhos do PS2. Ele tem uma proposta completamente diferente de qualquer coisa que você já viu, porque o objetivo principal dele é beijar, cara. Isso é bem aleatório. Mas basicamente a história gira em torno de um jovem rapaz que se muda para uma nova cidade e se apaixona perdidamente por uma garota. Até aí tudo bem, né? Tudo tranquilo. Porém, ele não é um cara popular naquela cidade, então para conquistar o coração dessa garota, ele precisa se tornar o grande pegador beijoqueiro da cidade e sair beijando todo mundo. E quando eu digo todo mundo, meus amigos, é todo mundo mesmo, tá? Isso inclui adultos, crianças e até seres excêntricos. Tem uns desafios bem aleatórios que, meu amigo, é totalmente fora do comum e da realidade. E ainda tem um detalhe, se você tentar beijar alguém na hora errada, a pessoa te dá logo umas porradas, então tem que ser tudo calculado para no momento perfeito tacar aquele beijão. Para isso a gente observa a rotina das pessoas, interage com elas e resolve puzzles que desbloqueiam interações, e cada beijo aumenta seu nível de popularidade. Como eu disse, é um jogo bem bizarro e aleatório. E esse é o grande diferencial de Tulip, esse jeito único e peculiar que ao mesmo tempo que é bizarro, é bem interessante. Então se você gosta de experimentar jogos estranhos, esse sem dúvidas precisa estar na sua lista. O próximo jogo é o Ty, The Tasmanian Tiger, jogo que foi recomendado pelo Diogo Ferreira e o Ítalo Alves. Valeu demais pela participação. E se você quiser recomendar algum jogo desconhecido para eu trazer nos próximos vídeos, fica à vontade para comentar aí embaixo, beleza? Em todo vídeo dessa série eu trago vários jogos que vocês comentam aí nos vídeos. Então se quiser participar, manda aí nos comentários aquele jogo bem desconhecido, que logo logo ele vai aparecer. Mas bora continuar. Ty, The Tasmanian Tiger é um jogo de plataforma que segue aquela fórmula clássica dos anos 2000, bem naquele estilo do Crash. E apesar de ser divertido e bem feito, acabou não recebendo tanta atenção. E aqui a gente tá no controle de Ty, um tigre da Tasmânia que precisa recuperar 5 talismãs místicos para salvar sua família e amigos dos malvados Quicken, que são os inimigos do jogo. E no jogo, como eu disse, ele segue aquela fórmula clássica dos jogos de plataformas, com muita exploração de ambientes variados, coleta de itens e muitos inimigos pra gente enfrentar. O jogo oferece uma boa variedade de habilidades e ataques com bumerangues que podem ser usados para os combates e também para resolver puzzles. Particularmente eu gostei de conhecer e jogar, e pretendo jogar mais e quem sabe até zerar. Porém, se for comparado com outros jogos mais famosos do gênero no PS2, pra ser honesto ele perde, principalmente em gráficos e controles. Porém, isso não quer dizer que o jogo seja ruim, beleza? Muito pelo contrário. Mas pelo menos na minha humilde opinião, Ty, The Tasmanian Tiger é um bom jogo de plataforma desconhecido que merecia mais atenção. Partindo agora para um jogo de tiro em primeira pessoa, o meu parceiro Gabriel Xavier recomendou o game Conspiracy, Weapons of Mass Destruction, jogo que coloca a gente no controle de um agente secreto que precisa desmascarar uma conspiração global envolvendo armas de destruição em massa. E para isso a gente precisa se infiltrar em diversos locais perigosos, como fábricas de drogas na América do Sul, acampamentos de treinamento secreto no Ártico e vários outros locais. E cada local tá lotado de inimigos, então cada missão é a gente descendo bala e mandando o vagabundo direto para os braços do capeta. O jogo de fato tem vários momentos de ação e tiroteio, e isso é bem legal. Porém não é um FPS extraordinário e dá até para entender por que ele não fez sucesso. Infelizmente ele tem gráficos bem medianos, os controles não são precisos e isso atrapalha um pouco, e a inteligência artificial dos inimigos é meio doida. Certos momentos ele vem em você bem de longe e te desce em bala, acertando vários tiros, tirando quase sua vida toda. Outros inimigos não acertam um tiro ou não fazem nada, ficam só parados. Então são coisas um pouco frustrantes que podem afastar muitos jogadores, o que é uma pena. Mas para quem tem paciência de experimentar jogos desconhecidos e cheios de falhas assim como eu, recomendo você conhecer esse game e testar para ver se te agrada. Porque mesmo com problemas no fundo, bem lá no fundo, ele traz uma gameplay legal.
Bomberman foi um dos jogos que marcou a minha infância lá no PS1, e não me lembro de ter jogado nenhum dos jogos da franquia aqui no PS2. E seguindo a recomendação do Portal e do Sano, vamos conhecer o game Bomberman Jarres, jogo que é inspirado no anime do mesmo nome, e ao invés de ser um jogo focado apenas em batalhas de arenas como os jogos clássicos da franquia, Bomberman Jarres traz um modo história com fases de exploração em ambientes variados, plataformas, puzzles e vários inimigos e chefes pra gente enfrentar em uma série de níveis de ação e aventura. Ele traz muitas referências dos jogos clássicos, como os power-ups, arenas fechadas contra inimigos onde, claro, precisamos plantar as famosas bombinhas para eliminar e também para destruir obstáculos, porém tudo em um ambiente 3D. Mas para a felicidade dos fãs dos jogos clássicos, Jarres traz um modo multiplayer que é o modo clássico de arena da série e permite jogar com até 4 jogadores, trazendo vários estágios, truques inteligentes, modos exclusivos e para mim esse é o melhor modo do Bomberman Jarres. E não tô dizendo que o modo história não seja divertido, cara, é divertido e interessante, mas diferente, e isso tem um lado bom e outro ruim. Mas você já conhecia esse jogo do Bomberman aqui no PS2? Eu não conhecia, mas me conta aí nos comentários, por favor. O próximo jogo é um beat up bem maluco. Tô falando do Kenka Bancho, que foi recomendação do meu querido Steven, valeu demais. Aqui temos um daqueles beat ups com um toque bem humorado, porque ele nos coloca no papel de um estudante delinquente que tem um objetivo bem simples, se tornar o maior Bancho da cidade, que basicamente é se tornar o chefão das ruas ou o cara mais brabo e forte da cidade. E para isso a gente precisa enfrentar e derrotar vários outros marginais, e o gameplay gira em torno dessas lutas. A gente vai caminhando pelas ruas da cidade, que funciona como um mini mundo aberto, e no caminho vamos escolhendo e enfrentando diferentes facções de bandidos locais. E é porradaria a todo momento, e o game oferece uma jogabilidade bem envolvente que mantém a pessoa engajada, porque ele tem uma abordagem bem única, tanto nos combates quanto na ideia de exploração e também do humor das cenas. Dos diálogos e da legenda, infelizmente não dá pra entender nada, já que ele tem versão apenas em japonês, mas no geral, Kenka Bancho é um bom beat up que você que curte o gênero pode ter deixado passar despercebido. Partindo agora para um RPG top que ficou esquecido e desconhecido para muitos, o Caio Silva recomendou o game Star Ocean: Till the End of Time, jogo que combina ficção científica com elementos clássicos de fantasia que mistura naves espaciais com espadas e magias. No gameplay a gente explora planetas, resolve mistérios e enfrenta vários inimigos em um sistema de combate em tempo real, oferecendo aquela experiência dinâmica e estratégica. Além disso, o game nos oferece um sistema de criação de itens e, claro, desenvolvimento de personagens e vários outros sistemas e mecânicas interessantes. Star Ocean também se destaca pelo vasto universo que nos oferece, tendo vários planetas para explorar, cada um com sua própria cultura, fauna e estilo visual. E aproveitando o gancho, os gráficos desse jogo foram impressionantes para a época, com cenários ricamente detalhados e personagens muito bem feitos. Para a época, esse jogo foi belíssimo. A franquia Star Ocean é bem famosa, até porque quem tá por trás é uma das maiores empresas de RPG da atualidade, a Square Enix. E Till the End of Time é o terceiro jogo da franquia e foi o jogo que chegou no ocidente com força total e alavancou o nome dessa franquia. Então ele não é totalmente desconhecido. Diria que ele ficou esquecido com o tempo, então trouxe aqui no vídeo pra galera relembrar, mas pra quem nunca jogou e é fã de RPG, cara, tá perdendo uma verdadeira pérola. O próximo jogo que ficou totalmente desconhecido foi sugestão do Fábio Gomes, o game Heracles: Chariot Racing, jogo de corrida baseado na mitologia grega, e aqui podemos escolher um de 9 deuses ou criaturas lendárias da mitologia grega, como Hércules, Poseidon, Hades e até a Medusa. E cada corrida aqui acontece em pistas baseadas na mitologia, e são cheias de obstáculos e também power-ups que nos dão poderes para ganhar vantagens, como bolas de fogo, os raios de Zeus e vários outros poderes. Heracles Chariot Racing é um bom jogo de corrida com combate, não é maravilhoso, mas é divertido e bem inusitado, já que você tá controlando um deus grego em uma carruagem e ainda atirando poderzinho nos outros. É a famosa corrida maluca da antiguidade, e essa corrida maluca com combate lembra muito Mario Kart e Crash Nitro Kart, porém sendo bem mais simples, e essa simplicidade que é o charme do game. Por fim, Heracles Chariot Racing é um jogo de corrida legal, então acredito que vale a pena conhecer.
A franquia Dynasty Warriors é bem mais conhecida pelos seus jogos hack and slash insanos com centenas de inimigos na tela e aquela ação frenética. E o canal Teoria do Homem Louco, que belo nome para um canal, ele recomendou o game Dynasty Warriors Gundam 2, um jogo que foge da pegada clássica da franquia Dynasty Warriors e vai para o universo da série Gundam, que é uma série sobre mechas e uma das maiores séries de ficção científica japonesa. Mas enfim, bora falar do game. Gundam 2 coloca a gente no controle de vários personagens, ou melhor, robôs gigantes diferentes, onde cada um tem um conjunto único de ataques, habilidades e movimentos, o que incentiva a gente jogar e testar todos eles para enfrentar exércitos gigantescos de inimigos. E esse game é tipo o Dynasty Warriors clássico, mas aqui é um hack and slash futurista, onde as fases são abertas e tem tanto fases no espaço quanto em terra, e todas lotadas de inimigos e de muita ação frenética. Infelizmente, os inimigos na maioria das vezes ficam parados e isso quebra o desafio que deveria ser insano, mas mesmo assim o gameplay é bem divertido. E sem esquecer de falar que ele tem modo multiplayer co-op, que sem dúvidas é uma adição divertida para quem tem amigos ou alguém para jogar e se divertir eliminando hordas de robôs inimigos. Então para quem curte mecha e batalhas Musou, meu amigo, esse jogo vai cair como uma luva. Partindo para um jogo de rally, o meu parceiro Ouvido recomendou o game Shox Rally Reinvented, um jogo de corrida arcade de rally muito massa que possivelmente você nunca conheceu. A premissa de Shox, assim como todo jogo de corrida, é bem simples: adrenalina, velocidade e manobras insanas em pistas de rally. Mas algo que realmente diferencia esse jogo é o seu foco na mecânica de Shock Zones, que são áreas especiais nas pistas onde podemos ganhar pontos extras por pilotagem agressiva e arriscada. Então nessas áreas ganhamos medalhas com base na performance e também usamos para superar nossos próprios limites, é claro. Shox também traz uma boa variedade de carros, sendo no total 24 carros licenciados, pistas em vários cenários e efeitos climáticos que mudam até a dificuldade e a forma de conduzir o carro. E de modos de jogo, Shox tem apenas dois, cara, é isso mesmo, velho, 2 modos de jogo, infelizmente. Sendo o modo principal single player e o modo multiplayer, que dá para jogar até 4 jogadores. Como eu disse, infelizmente ele não tem muitas opções de jogo, e isso tira um pouco o brilho, já que parece que os desenvolvedores fizeram o jogo nas pressas, nem modo replay tem. Porém, isso não tira a diversão do jogo, é claro. Então Shox Rally Reinvented é muito bom, mas que poucas pessoas tiveram a chance de conhecer. Meu parceiro Luciano do canal Conectando Games recomendou o jogo do nosso tão amado Homem de Ferro, um título que muitos podem ter deixado passar. Ele é baseado no primeiro filme do Homem de Ferro lançado lá em 2008, e o jogo conta a história do filme, então cada momento é a gente vivendo os eventos do filme. E também oferece uma combinação de ação e exploração, com foco em usar as habilidades da armadura para derrotar os inimigos e também completar as várias missões. O jogo permite a gente voar livremente pelos cenários e usar diferentes armas, desde o icônico repulsor até mísseis e lasers. Então o game tenta ser o mais fiel possível ao filme, permitindo que você sobrevoe as bases inimigas, toque fogo em inimigos, derrube helicópteros ou simplesmente bombardeie tudo de longe. Então a gameplay traz uma boa variedade de coisas para fazer, porém, assim como todo jogo, ele tem seus problemas. E aqui um dos maiores problemas, pelo menos para mim, foi a repetitividade de objetivos, a jogabilidade um pouco travada e outras coisinhas, mas mesmo com seus pontos negativos, ainda é divertido e traz uma experiência legal, porque a gente tá no controle do insano Toninho Stark. E pra quem é fã do personagem, acredito que vai gostar de jogar ou conhecer esse game. E se você curte o PS2 e for novo por aqui, não esqueça de conferir nossa playlist maravilhosa de jogos desconhecidos de PS2. Meu amigo, maratona essa playlist que eu tenho certeza que você vai conhecer muitos jogos bons e incríveis para curtir no seu PS2. E não esqueça de comentar aí embaixo a sua opinião sobre os jogos que eu falei nesse vídeo. Muito obrigado pela companhia, eu conto com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.